queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui estudando, alguns aspectos gramaticais, alguns elementos da língua, e nosso assunto de hoje é uma delícia. Nosso assunto de hoje é figuras de linguagem, tão importante, para a leitura, para o entendimento dos textos, um assunto que aparece muito nos exames, nos vestibulares e nas provas, então vale a pena dar uma conferida em cada uma delas. Antes de começarmos, vamos lembrar um pouquinho de denotação e conotação? Se você emprega uma palavra no sentido denotativo, é aquele sentido real, sentido próprio, sentido do dicionário. Se você emprega aquele termo no sentido conotativo, já não é mais o sentido real, é o sentido figurado, o sentido metafórico. Vamos ver um exemplo muito simples. Flor. Plantei algumas flores no canteiro do meu jardim. A palavra flores foi empregada no sentido denotativo, sentido real. Você pode imaginar a flor como aquele vegetal com pétalas coloridas, perfumadas, o caule, os espinhos, todo mundo sabe que é uma flor. Porém, se eu construo uma outra situação e digo assim, ai, adoro aquela menina, ela é uma flor. Quando eu digo ela é uma flor, é óbvio que eu não estou dizendo que ela tem pétalas na cabeça, um caule e uma folhinha do lado, Quando eu digo que ela é uma flor, é porque ela é meiga, ela é doce, ela é delicada, como se fosse uma flor. E aí eu estou empregando a palavra flor no sentido conotativo, no sentido figurado. Muitas vezes nós lemos e ouvimos no sentido metafórico. E é exatamente o núcleo do nosso estudo, o sentido metafórico, o sentido figurado. Então vamos lá conhecer, lembrar um pouquinho de cada uma das figuras de linguagem listadas aqui. Vamos por grupos, para ninguém desanimar. Vamos começar pela metáfora. Não é à toa que falamos agora mesmo sentido metafórico, sentido figurado. A metáfora é a rainha das figuras de linguagem, É a figura de linguagem por excelência. Sentido metafórico, eu vou empregar uma metáfora quando eu estiver fazendo uma comparação, mas uma comparação implícita. Se eu disser assim, por exemplo, o mar é um transparente lençol azul. É óbvio que o mar não é um lençol que você pode pegar à noite para se cobrir. Isso está no sentido figurado. Por que é uma metáfora? Porque é uma comparação implícita. Eu não estou dizendo que o mar é como um lençol, que ele é extenso como um lençol, ou que ele é azul como um lençol. Eu estou apenas afirmando o mar é um transparente lençol azul. Temos uma metáfora. Se essa metáfora ela apresentar uma comparação explícita, aí eu já não tenho mais uma metáfora. Eu tenho uma outra figura de linguagem chamada comparação. Comparação. O mar é azul como um lençol transparente. Porque eu inseri esse conectivo, eu já tenho agora uma comparação. Então, se eu disser assim, por exemplo, minha professora de português é uma bruxa, metáfora. Minha professora de português é malvada, como uma bruxa, comparação. Acho que eu vou melhorar esse exemplo, minha professora de português é uma fada, metáfora. Minha professora de português é agradável, como uma fada. Aí eu já tenho uma comparação. Nada contra as bruxas, Vamos lá, metonímia, terceira figura da nossa lista. Metonímia nós usamos também muito frequentemente. Existem vários casos. Quem nunca pediu assim, eu quero uma Coca-Cola, ou eu vou comprar Bombril, usei uma Gillette, estamos usando metonímia. Estamos usando a marca no lugar do produto. Eu não falei refrigerante, eu falei Coca-Cola.
Eu não falei lâmina de aço, eu falei bombril. É palha de aço, né? Eu não falei lâmina de barbear, eu falei gilete. Então, isso é metonímia, um dos casos. Eu estou usando a marca pelo produto. Como também eu posso usar o autor pela obra. Li Machado de Assis, adoro Guimarães Rosa, ouvi os Beatles, estou escutando Titãs. Eu estou usando o autor no lugar da obra. Como também eu posso usar continente pelo conteúdo. Comi 3 pratos, bebi 2 taças. Eu não bebi a taça, eu não comi o prato. Eu comi aquilo que estava no prato e eu bebi aquilo que estava na taça. Todos esses são casos de metonímia. Existem vários outros, tá? Isso aí é só para a gente pensar. Vamos ver outra figura? Catacrese. Catacrese é quando nós aproveitamos uma palavra que já existe e usamos essa palavra ou essa expressão em um outro sentido. Todo mundo já falou em céu da boca, pé da cadeira, braço do sofá, dente de alho. Tudo isso é catacrese, não é? Você pega a palavra céu e acaba empregando com um outro sentido. O céu da boca, palato, né? Braço, pega a palavra braço e por aproximação você acaba chamando braço do sofá. Dente, você acaba dizendo dente de alho. E existem vários exemplos de catacrese. Prosopopeia é a próxima. Prosopopeia, ela também é chamada de personificação ou de animização. A prosopopeia ela acontece quando você dá vida a seres inanimados. E aí você diz, a lua chorou, as árvores se abraçaram, o riacho se emocionou. E pode pensar, sabe o que? Filme A Bela e a Fera. Olha que exemplo ótimo. Aí você tem a xícara ganhando vida, o relógio ganhando vida, e aqueles elementos todos ganhando vida. Então isso é prosopopeia. É quando você dá vida a seres inanimados. Os arbustos se emocionaram e a lua chorou, observando o amor daquele casal de namorados. Temos aí uma prosopopeia. A próxima figura é sinestesia. Sinestesia é quando você utiliza os seus órgãos do sentido. Vamos pensar nos sentidos? Os 5 sentidos que nós temos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. 5 sentidos. Aí você faz uma construção e coloca ali pelo menos 2 deles. São impressões sensoriais. Sua voz é aveludada. Quando você diz isso, voz você percebe pela audição. Já usou um sentido. Quando você diz que ela é aveludada você percebe pelo tato. Então você usou aí 2 sentidos, a audição e o tato, uma sinestesia. O olhar dela era gélido. Olhar, visão, gélido, tato. Certo? Muito fácil, sinestesia. Antítese. Antítese é quando você constrói uma sentença com aproximação de ideias contrárias. E aí a gente já pode falar na próxima figura, que é paradoxo. No paradoxo, nós também temos aproximação de ideias contrárias. Como então perceber esse limite tão tênue entre antítese e paradoxo? Um exemplo clássico. Naquele hospital, uns nascem e outros morrem. Nascer e morrer são ideias contrárias. Então, nós temos aí essa aproximação de ideias contrárias. Só que elas estão numa construção absolutamente possível, natural, vamos dizer assim, né? Os sujeitos são diferentes. Uns nascem e outros morrem. Estou diante de uma antítese.
Agora, se eu aproximo essas duas ideias opostas, normalmente referindo-se ao mesmo sujeito, criando uma situação que passa uma ideia de absurdo, por exemplo, aí eu já tenho um paradoxo. Como, por exemplo, ele é um morto-vivo. Morto e vivo são ideias contrárias. Como no exemplo anterior, uns nascem, outros morrem. Só que aí as duas ideias estão unidas. É claro que eu criei uma situação de paradoxo. Vamos à próxima? Preterição. Preterição é bastante interessante. É quando você afirma que não vai dizer algo, mas você diz. Imagina, você dá um aviso assim: nem preciso dizer, gente, que o teste é semana que vem e vocês precisam estudar. Eu já estou dando meu aviso, mas eu comecei dizendo que eu não ia dizer. Nem preciso avisar que todo mundo precisa lavar as mãos constantemente em época de coronavírus. Eu dei meu aviso, mas eu comecei dizendo que eu nem precisava avisar. Então, preterição. E para concluir a nossa listinha aqui do primeiro grupo, ironia. Ironia, todo mundo sabe o que é. A ironia é quando você afirma algo com o objetivo de dizer o contrário. O fato é que a oralidade facilita a percepção da ironia. Pela entonação da voz da pessoa, você sabe se ela está sendo irônica ou não. Quando isso vem no texto, aí você precisa ser hábil para você perceber a ironia. Se alguém disser assim, diante de um quarto desarrumado, por exemplo: que lindo, hein? Adorei. Pela entonação, você sabe que a pessoa não achou aquilo lindo e que a pessoa não adorou aquela cena. Pela entonação. Seria diferente se você ouvisse: que lindo, adorei. Aí realmente a pessoa deve ter gostado daquilo. Quando isso aparece na oralidade, a gente percebe a entonação. Quando vem no texto, nós não temos esse recurso, né? Então precisamos de habilidade para percebermos se aquilo está sendo afirmado no sentido literal ou se a intenção é dizer o exato contrário. E aí, como é que foi? 10 figuras, nosso primeiro grupo. Estudar figuras é muito bom, né?